brasileiro não aguenta mais. Não aguenta mais. Isso é uma situação surreal. Quer dizer, o Braga Neto é alguém perigoso de uma investigação que já encerrou lá atrás, porque ele está coletando pendrives para informação do que? O golpe. Dessa vez eles vão acertar o táxi. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Prisão de Braga Neto não acelera a denúncia contra Bolsonaro. Conclusões da PGR deverão ser apresentadas em 2025. A prisão do general Walter Braga Neto não altera o cronograma previsto pelo Procurador-Geral da República Paulo Gonet para analisar o relatório final da Polícia Federal no inquérito do suposto golpe e, eventualmente, oferecer a denúncia contra os 40 indiciados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pessoas que acompanham o processo asseguram que as conclusões da PGR serão apresentadas no início de 2025, como estava previsto, e que a prisão do general, apesar do peso, não acelera a análise do caso pelo Procurador-Geral. Gonet dispensa cautela redobrada ao caso. O judiciário entra em recesso depois da semana que vem. A prisão de Braga Neto é considerada pelos investigadores a mais importante até o momento. O general fez parte do primeiro escalão do governo Bolsonaro. Ele foi ministro da Casa Civil e da Defesa e, em 2022, foi vice da chapa do ex-presidente. A recente prisão do general Walter Braga Neto trouxe à tona dúvidas sobre a coerência jurídica e as implicações dessa decisão no sistema de justiça brasileiro. O episódio está relacionado a um inquérito da Polícia Federal que, concluído há mais de 10 dias, resultou no indiciamento de 37 pessoas, incluindo do próprio Braga Neto, e foi encaminhado ao Ministério Público para análise. Nesse contexto surge a questão: como é possível acusar alguém de obstrução de justiça em investigação já encerrada? O conceito de obstrução de justiça refere-se tradicionalmente a ações que interferem em apurações em andamento, como destruição de provas ou intimidação de testemunhas. Quando o inquérito é formalmente concluído, a fase de apuração é encerrada, transferindo ao Ministério Público a responsabilidade de decidir pela apresentação de denúncia. Assim, uma prisão baseada nessa justificativa levanta suspeitas sobre possível falta de fundamentação jurídica, além de abrir margem para interpretações de abuso de autoridade ou instrumentalização política das instituições. O caso do general Braga Neto não é um episódio isolado, mas reflete numa crise institucional mais ampla. A sucessão de erros e inconsistências nas investigações e no sistema jurídico mina a confiança da sociedade e dos servidores públicos das instituições responsáveis por garantir a justiça e a ordem. Mais do que um caso isolado, a prisão do general revela um cenário de insegurança jurídica que compromete os princípios básicos do Estado de Direito. Em situações como essa, é essencial que a sociedade questione se as instituições estão agindo de maneira proporcional, fundamentada e dentro dos limites constitucionais. A dúvida persiste: o que realmente motivou essa prisão? Diante disso, cabe à sociedade e às autoridades competentes exigir clareza, proporcionalidade e respeito aos limites constitucionais. A pergunta que persiste é: até quando decisões questionáveis continuarão a comprometer a credibilidade das instituições de Estado e a desmotivar aqueles que atuam em defesa da lei e da verdade? O verdadeiro golpe está aí, escancarado na cara de todo mundo. Cai quem quer. Curiosidade agora é crime. Façam-me o favor, vamos deixar de palhaçada, vamos ter coragem de falar o que está acontecendo. O que está acontecendo é tudo ridículo, uma palhaçada, e ninguém acredita nisso. Lavou a alma dos brasileiros decentes, que são maioria, quero crer. Acho que não vão convidá-la de novo, talvez, para dar entrevista, né? Mas viralizou porque ela fez uma coisa que está faltando a todos os entrevistados que têm bom senso fazer: checar a premissa. Nós não podemos aceitar a premissa que eles colocam como se estivéssemos diante de uma tentativa de golpe concreto. E o que você acha disso? O que vai acontecer daqui para frente? Você tem que voltar à premissa e falar: isso tudo é uma narrativa ridícula de um sistema corrupto que soltou do Sérgio Cabral ao Dirceu, passando por todos no meio do caminho, que destruiu a Lava Jato e seu legado,
a principal operação de combate à corrupção que o Brasil já teve, que recolocou o ladrão na cena do crime, como diria o próprio vice-presidente do ladrão, que ele, internado, sequer passa o comando do governo, porque não confia um no outro para nada, né? E eles estão querendo vir com essa narrativa ridícula. Nada disso, Lacombe, nada disso, que é absurdo, seria possível sem a cumplicidade dessa velha imprensa. Por isso que nós temos que esfregar na cara desses militantes o papelão que eles estão fazendo, como a Bia Kicis fez, né? A Miriam Leitão, que talvez seja a funcionária do ano desse sistema podre e carcomido, ela colocou: Braga Neto ainda buscava dados sigilosos e dezenas de pendrives dão novas pistas sobre financiadores. Quer dizer, isso é uma manchete de assessoria de imprensa, de quem foi lá e numa canetada mandou para trás das grades um general 4 estrelas, que a Globo fica debochando no programa do Luciano Huck, né? Fazendo deboche. É um programa de estrela, mas temos que pensar que até o general 4 estrelas cai, né? Eles acham tudo engraçado, perderam o pudor, é escárnio, é deboche o dia inteiro na cara do brasileiro decente. Então, tá aí. Então, tudo isso, Lacombe, é óbvio, né, que vai adicionando lenha na fogueira, né, botando mais ingredientes nesse caldo de indignação constante que o brasileiro não aguenta mais. Não aguenta mais. Isso é uma situação surreal. Quer dizer, o Braga Neto é alguém perigoso de uma investigação que já encerrou lá atrás, porque ele está coletando pendrives para informação do que? O golpe. Dessa vez eles vão acertar o táxi. Eles vão combinar que vai ter um táxi esperando. É isso que a Globo vai querer que a gente acredite agora, então. Quer dizer, é um negócio patético. Enquanto isso, o Sérgio Cabral gravando vídeo do lado da nova namorada com aguinha de coco, ensinando como é que faz treinamento fit, né, de boxe. Quer dizer, porra, e eu sob censura. Não dá para aguentar um negócio desses, né? Extravasa de alguma forma. Cada um extravasa como pode, né? Então, é tão surreal o que está acontecendo, Lacombe, que, de novo, eu não quero me exaltar, né? Nem posso mais, mas assim, eu olho nesses momentos perplexos com uma coisa, né? É o pacato cidadão brasileiro mesmo. Porque eu vou te falar, a 1/3 ou até mesmo a 10ª parte disso tudo que esse bando de safado está impondo ao povo decente brasileiro, feito nos Estados Unidos da vida, num Texas, meus amigos, não vai ter conversa, não. Agora, com generais, né? O que eles vão fazer, né? Eu acho que o Olavo de Carvalho tinha um ponto, né? Quando ele falava desses nossos generais. Eu admiro alguns, tá? Mas, assim, como força, né? As forças militares do Brasil estão subjugadas, estão humilhadas. Não tem mais o que fazer, né? É uma canetada e humilha. E manda prender. E a gente sabe onde vai acabar isso, né? A gente sabe o que eles querem. Não é parar no Braga Neto, né? Então, é realmente uma situação... É um pesadelo constante que nós estamos vivendo no nosso país, mas não há mal que não tenha fim, Lacombe. Um dia, a casa dessa turma canalha vai cair. Se Deus quiser, temos fé nisso, Ana, porque o Brasil está nessa, né? Pessoas inocentes estão sendo perseguidas, censuradas, contas bancárias banidas, passaporte cancelado, redes sociais banidas, ou estão presas, ou sendo presas, ou perseguidas das mais variadas formas, e todos aqueles que cometeram crimes com provas sobradas, né? Aqueles condenados, réus confessos, como disse a Bia Kicis, em processos de corrupção, acordo de leniência, delação premiada, tudo isso sendo anulado. O Lula está aí, né, como presidente da República. Vocês podem reparar que eu não chamo o Lula de presidente, eu não consigo. Né? No início, o Binha fazia aqui os roteiros e eu faço a redação final e acabava sempre tirando. Não consigo. Vocês me desculpem, mas eu não consigo. É Lula, petista, ex-sindicalista, mas não dá para chamar de presidente. Então a gente está nessa. Braga Neto está preso por um golpe que não aconteceu e o Lula, condenado em 3 instâncias, com provas sobradas, com pena aumentada, está aí.
aparentemente não tão lépido e fagueiro, mas está aí, Ana. Eu também não falo presidente não, Lacombe. Meu presidente não é. Até porque, se olharmos tudo que aconteceu, a normalização para o caminho, né, dessa presidência foi uma normalização abjeta por parte da imprensa. E há quanto tempo o Brasil está normalizando o absurdo, né? Primeiro foi lá no impeachment da Dilma, tudo bem, o Lewandowski fatiou a Constituição ao vivo em cores ali, né? No Congresso brasileiro, rasgou a Constituição, mas devolveu os direitos políticos da Dilma muito bem especificados ali, né? A perda dos direitos políticos por 8 anos, muito bem especificado na Constituição, mas deixa para lá, né? Depois veio quantas operações da Lava Jato anuladas, mas aqui, né, é uma questão de CEP, não era para Curitiba, anos no CEP de Curitiba, aí de repente do dia para a noite o CEP de Curitiba não era mais válido. Aí veio a soltura do condenado, do ex-presidiário, amigo de ditadores, tudo aquilo que o TSE proibiu a gente de falar. Soltou e se candidatou a presidente. Normal. Normal onde, gente? Normal onde? Em lugar nenhum, né? Democracia saudável nenhuma aceitaria a normalização desse processo todo. E aí, durante as eleições, né, de 2022, estávamos conversando sobre pesquisa do Bolsonaro contra pesquisa do Lula, como se fosse uma coisa normal. E agora nós estamos normalizando. Antes tivemos, né, que normalizar a prisão do deputado Daniel Silveira, por exemplo, que expandiu o cenário de ação do Supremo Tribunal Federal em relação aos deputados, as palavras e ações protegidos também no artigo 53 da Constituição. Agora nós vamos normalizar o absurdo do tempo. A jurisprudência nós voltamos no tempo que a gente quiser. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 15 anos, agora eles vão voltando no tempo. E como o nosso querido professor André Marcília, né, que está sempre aqui com a gente, disse que essa decisão do Moraes, ela é muito errada porque a prisão preventiva, na verdade, foi usada como antecipação de pena, não para garantir investigação. E aí, né, eu só torço para que 2025, 2026, o nosso caminho de conserto no Brasil ele é longo, para que nós comecemos a colocar dentro do Congresso parlamentares como o Marcel Van Hatten, que semana passada, semana retrasada também, lavou a alma do brasileiro naquela sessão com o ministro da Justiça Lewandowski, mostrando o ativismo político da Polícia Federal através do delegado Fábio Chor, e agora a Bia Kicis, porque não tem outra palavra a não ser essa que a Bia Kicis usou. Isso tudo é uma palhaçada. O brasileiro não aguenta mais. Eu também, Lacombe, concordo com você, Augusto Nunes sempre fala isso também. Não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure. Tá difícil? Tá. Foi um ano complicado? Foi. Mas não há mal que dure para sempre. Até porque, bem ou mal, eu não estou falando que vai ser a nossa bala de prata, a partir do dia 20 de janeiro, com a administração Donald Trump. Donald Trump não está nem aí para o Brasil. Realmente também tenho as minhas dúvidas, mas vai ter muito fio sendo puxado que vai envolver o Brasil por outras questões que envolvem os Estados Unidos, que eu acho que esse império do mal, esse império da prostituição jurídica, ele vai cair. Bom, o assunto deste fim de semana, no país inteiro, é a prisão de um general
4 estrelas, general de exército Walter Braga Neto. Foi ministro da Defesa, foi ministro-chefe do Gabinete Civil no governo Bolsonaro. Como comandante da região leste, ele foi interventor na segurança do Rio de Janeiro. Uma vida cheia de glórias, triunfos, seriedade, honestidade. Foi preso num sábado de manhã, quando não há expediente nos quartéis, ao raiar do sol. Ao mesmo tempo, um ex-auxiliar dele, coronel Flávio Peregrino, teve busca e apreensão na sua casa em Brasília. O general Braga Neto foi preso no seu apartamento em Copacabana e levado para uma instalação militar. O motivo da prisão é obstrução à justiça de um fato ocorrido em setembro do ano passado, há mais de ano. Ele conversou por WhatsApp com o pai do tenente-coronel Mauro Cid, que é um general de 4 estrelas também. Na verdade, a iniciativa foi do pai de Mauro Cid para dizer para o general Braga Neto: olha, meu filho não está entregando ninguém, é mentira isso que está saindo aí na mídia. Né? Foi essa conversa. É estranho, né? Bolsonaro mesmo pôs no X. É estranho que 10 dias depois de o inquérito ter sido concluído, indiciando 37 pessoas, e já estando nas mãos do Ministério Público, ainda haja uma prisão preventiva por obstrução à justiça de algo que ocorreu há mais de ano. Quer dizer, não há um sentido prático quanto a isso. Eu perguntei no X de que serve para quê? Não vai servir para nada, mas a quem interessa. A quem interessa o quê? Criar um atrito desnecessariamente. Criou mais um atrito, numa soma de atritos, elevando a temperatura no país, a temperatura da nação. Elevando a temperatura, chegando a um ponto muito quente. Porque um general, por exemplo, com mais de 50 anos de serviço, o general Mainar de Santa Rosa, numa entrevista na televisão, chegou a dizer: olha, na Suprema Corte não há magistrados, há militantes de uma facção política que tem um objetivo. Eu tenho dito que essa história de advogado virar juiz não é da natureza do advogado. A natureza do advogado é defender uma causa. A natureza do juiz é ficar isento, no centro, só falando nos autos, não dando entrevista, né? Ouvindo as duas partes, defesa e acusação. Isso é juiz, né? Mas, enfim. O interessante é que o general Braga já teve o celular dele apreendido em 8 de fevereiro. 8 de fevereiro, então houve tempo para muita coisa. E agora, num sábado de manhã, né? A gente fica pensando que Bia Kicis, numa entrevista na CNN, chamou de palhaçada, né? Uma narrativa na qual ninguém acredita, do tal golpe de Estado, segundo ela, né? Ela diz que a mídia, infelizmente, fica fingindo que vivemos numa democracia quando temos censura. Eu fiquei pensando na questão da prisão. Gilmar Mendes várias vezes já pontificou isso. A prisão é só em último caso. Só como último caso. Por exemplo, lá na artilharia está escrito última ratio regis. O canhão é a última razão dos reis. A prisão é a última razão dos juízes. Mas o general Santa Rosa, né,
diz que tudo isso mostra uma vulnerabilidade estratégica nacional. Ele já foi ministro de Assuntos Estratégicos, é uma das grandes figuras do Exército hoje, né? O Seconsex, o Centro de Comunicação Social do Exército, fez uma nota que termina dizendo: a força não se manifesta sobre processos conduzidos por outros órgãos. Procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército Brasileiro com as demais instituições da República. Fecha aspas. O jurista... tem vários juristas aí se pronunciando, né? O jurista André Marcília, está na Gazeta do Povo isso, disse: não há fato novo que demonstre estar havendo, neste momento, obstrução às investigações. Prisão preventiva é medida asseguradora da integridade das investigações. Se não há um fato novo atual obstruindo investigações, a prisão é ilegal, né? Está baseada num fato de há mais de ano, né? A tal conversa entre o general Cid e o general Braga Neto. Não havia, no meio militar da hierarquia, não há possibilidade. Alguns da mídia disseram que Braga Neto perguntou para o próprio tenente-coronel Cid. Isso não existe, né? General fala com general, não fala com tenente-coronel. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.